boa noite, sejam bem-vindos aqueles que estão vindo pela primeira vez e os que já estão acostumados, que possamos hoje dar conta da nossa tarefa de trazer a mensagem de Jesus, né? E que todos nós possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Hoje nós vamos falar sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 10, no item 9 e 10, segundo o Espiritismo, que falam sobre o argueiro e a trave, né? E ele começa da seguinte forma, com um texto de Mateus, diz assim: porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então nós vamos encontrar esse texto em São Mateus, no seu capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Né? Parece simples, óbvio, mas na verdade, que Jesus, é interessante que chama a atenção esse texto, porque Jesus, ele foi o maior pedagogo que nós já tivemos até hoje. E a maneira como Jesus sempre se expressou através de parábola, então, parábola é uma metodologia de ensinamento. E Jesus, então, através de parábolas, nos traz os ensinamentos da moral para a qual Deus o enviou aqui na Terra, né? O Pai, ele veio com a missão de ajudar a humanidade a progredir. E então, todos os seus ensinamentos se constituíram em dicas, em passos que nós aqui na Terra poderíamos seguir e deveremos seguir para que possamos alçar mais rapidamente o processo evolutivo e alcançar a perfeição, conforme Ele próprio nos propõe. Sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, né? Ou o nosso Pai Celestial. Então, do que se trata a trave e o argueiro? O argueiro é um argueiro, não é arqueiro. Então, o argueiro, no dicionário nós vamos encontrar que é um pequenino corpo, um pedacinho de uma fagulha de uma folhinha seca. Em resumo, é um cisco, né? E a trave é uma madeira que realmente o carpinteiro, o pedreiro na construção é usada, uma trave de madeira grossa para a sustentação e para, principalmente entre duas colunas, né? Para segurar, sustentar essas duas colunas. Lembremos da trave do goleiro, né? É fácil da gente se situar. E daí, quando ele fala que nós temos uma trave, ele chama a gente de hipócritas, né? É que ele chama a gente diretamente. Ele fala que todos nós somos hipócritas porque nós esquecemos que nós temos uma trave, ou seja, nós temos o olho vendado, porque uma trave é uma madeira bem grossa, né? Grossa, larga. E no sentido simbólico, nós temos uma trave, significa o quê? Nós temos algo que nos impede de enxergar a realidade e nós queremos tirar uma fagulhinha de um cisquinho do olho do outro. E ele fala, então, que é necessário que primeiro tiremos a trave dos nossos olhos para sabermos como nós vamos tirar o cisco do olho do outro. E é interessante porque é como nós vamos tirar. Eu só sei como eu vou tirar o cisco do outro se eu tirar primeiro o meu. Então, em resumo, é bem o que a doutrina espírita nos orienta, que é necessário que procuremos buscar o autoconhecimento para a nossa melhoria íntima, que a nossa transformação de atitudes, de sentimentos, de comportamentos
essa transformação vai se dando à medida que nós abrirmos o nosso olhar, mas não é os olhos físicos, é o olho do Espírito, o olho da consciência, né? E daí, dentro da doutrina, nós vamos aprender que tudo tem uma razão de ser para acontecer isso. De onde vem essa necessidade que nós temos, por que nós temos essa atitude de olhar o outro, porque o que nós vamos fazer? Tirar o cisco do olho do outro. E nós esquecemos de tirar a trave dos nossos olhos. Por quê? Porque nós procuramos sempre focar o outro. E por que nós focamos nosso olhar, nossos olhos no outro? Porque quando nós nos preocupamos com os outros, nós não olhamos para nós mesmos. Nós esquecemos que nós temos as mesmas dificuldades que o outro tem, né? E tirar a trave significa tirar as nossas, lutar por tirar essas imperfeições que nos dificultam a nossa jornada, o nosso relacionamento, a nossa convivência com os outros, a melhorar, a termos atitudes mais amorosas, mais caritativas, atitudes mais leves no nosso dia a dia, com mais leveza, com mais amor, né? E muitas vezes nós enrijecemos pela maneira com que nós avaliamos tudo à nossa volta, com que nós fazemos julgamento, e aí nós temos uma dificuldade enorme de nós nos olharmos, e estamos sempre preocupados com os outros, né? Então, qual é a preocupação maior da humanidade? Daí Kardec faz um comentário nesse capítulo dizendo que o maior problema da humanidade é o fato de os seres, os espíritos encarnados e desencarnados têm uma tendência. Então, quando ele fala humanidade, ele está falando de todos aqueles que passaram e passam pela Terra e que têm uma tendência de fazer julgamentos. E fazer julgamentos é uma forma que nós utilizamos como se fosse um mecanismo de defesa para que os outros não olhem para nós, mas olhem para o outro. Então, se eu estiver aqui conversando, né, com vocês, e de repente eu falo alguma coisa com a Silvia, nós vamos voltar a olhar para a Silvia. É automático, é instintivo nós olharmos para quem nós estamos nos dirigindo. Então, é natural que eu estou falando da Silvia, eu me dirijo a ela, mas não necessariamente os outros. Então, esse processo que está no nosso interior nos faz julgar os outros para que ninguém olhe para nós. Nós saímos dos holofotes e colocamos o outro no holofote quando nós fazemos julgamentos. E como é que nós fazemos julgamento? Às vezes nós julgamos o outro quando ele passa com uma roupa diferente. Se a gente está na praia e de repente uma pessoa passa de terno no meio da areia, as pessoas vão achar estranho, né? O inverso também é verdadeiro. Então, muitas pessoas olham as outras e imediatamente fazem o julgamento ou pelo que vê, pela atitude da pessoa, pela maneira como ela está falando, como ela está se expressando, né? Quando o outro chama a nossa atenção, nós poderíamos simplesmente ouvir, observar, mas sem estabelecer julgamento. Mas nós julgamos. E mais um outro detalhe, quando nós julgamos, nós estamos acionando o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele é uma onda que vibra. Então, de nós emitimos vibrações, né? E me faz lembrar nesse sentido, quando Jesus caminhava na multidão e tinha aquela pessoa, a mulher hemorroíça, né? Que ela estava há mais de 12 anos com aquele sangramento, sangrava e não se curava.
E ela, na cultura judaica, a mulher que sangrava, tanto é que a mulher no período menstrual, elas eram reclusas, elas não podiam conviver com ninguém, nem tocar nada, não podiam ir no templo, porque entre os judeus era considerada uma pessoa que contaminava. Agora imagine uma mulher, quanto ela viveu, mais de 12 anos, isolada da sociedade, porque ela era considerada uma mulher que contaminava, uma mulher impura, uma mulher suja. E diante da sua situação, ela se aproxima de Jesus e a sua vontade, o seu pensamento de que Jesus iria curá-la foi tão intenso que ela não chegou Jesus não chegou a vê-la. Mas Jesus comenta: alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude. Por quê? Porque o pensamento, o desejo intenso dela fez com que Jesus a sentisse. Tamanha era a fé, a vontade, o pensamento firme de que ela seria curada. Bom, isso foi uma experiência positiva. Mas nós que somos ainda muito imperfeitos, nós desenvolvemos o mesmo padrão. Por isso que Jesus fala: tudo que eu faço, vós podereis fazer também. Por quê? Porque nós também temos esse poder de emissão dos pensamentos, e esses pensamentos na forma de onda. Então, se a gente aqui na Terra tocar numa pétala de flor, nós emitiremos uma onda no espaço. E eu não me lembro, eu já até citei essa frase aqui, mas que se eu tocar uma rosa, as estrelas sentirão. Por quê? Esse é um processo de vibrações que existe no universo. E quando eu ainda falo do outro, eu julgo e falo do outro, eu também emito uma segunda forma de vibrações, que são as nossas palavras. Nós emitimos vibrações pelas nossas palavras. E aí, se eu falo da Silvia, né? Ela está me ouvindo, ela pode ativar nela também o sentimento de necessidade de fazer julgamento. Ou ela vai na onda do meu julgamento, ou ela vai fazer o dela, mas alguma coisa chamou a atenção. Então, o que Jesus fala? Que nós precisamos primeiro combater as nossas imperfeições. Esse comportamento compulsivo de fazer julgamento é necessário para que a gente possa se corrigir mais rapidamente e de nós emanar virtudes, as virtudes, e não o egoísmo. Porque esse tipo de comportamento, ele advém do nosso egoísmo e do nosso orgulho. E se nós não trabalharmos o orgulho, o egoísmo, aproveitando as oportunidades que nos são dadas, e as oportunidades podem surgir através de uma conversa como esta, quando eu abro o Evangelho e vou estudar o Evangelho, quando ocorrem situações efetivas na minha vida. Então, se eu já sei que eu não devo julgar, né? Que eu tenho que tirar essa trava de julgamento da minha vida, eu preciso me cuidar, eu preciso estar mais atenta. Então, quando eu me aproximar de alguém, eu preciso me vigiar para não tomar essa atitude. Hoje eu faço isso, amanhã eu faço de novo, vou fazendo de novo. A repetição desse comportamento vai estabelecendo em mim um hábito, e esse hábito vai me ajudar a melhorar mais rapidamente. E aí eu vou abrindo espaço, eliminando o orgulho, o egoísmo, e vou dando espaço para as outras virtudes que deverão emergir do meu interior, né? E aí, Jesus, quando ele propõe assim, o Kardec, ele fala assim, que o orgulho é pai dos vícios, de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes.
Porque é óbvio, o orgulho, o egoísmo, eles são elementos ainda muito incrustados no nosso psiquismo. E aí nós precisamos, através da tomada de consciência, ir eliminando esses elementos que são doentios, né? Porque na verdade, quanto mais uma pessoa é egoísta, mais doente ela é. Quando Jesus esteve na Terra, ele esteve para os doentes, mas não eram os doentes do corpo, os doentes da alma. E ele veio para nós todos, porque nós somos doentes da alma. Nós não podemos julgar os outros, as doenças, aquilo que são imperfeições do outro, nós consideramos isso como imperfeição, como defeito. Mas, na verdade, isso tudo nada mais é do que um adoecimento do nosso psiquismo e que precisa ser tratado com mudanças de atitude. É igualzinho cuidar de uma pessoa que fica doente. Se ela tem pressão alta, ela tem diabetes, ela desenvolve uma infecção, ela vai ser tratada pelo médico. Porém, se ela não mudar o comportamento, ela vai adoecer novamente. Então, o diabético se descompensou, tomou a medicação, se cuidou. Se ele não se cuidar da alimentação, mudar seus hábitos, adotar todas as orientações que o médico lhe dá, ele vai adoecer de novo, vai voltar para o hospital, não é? E assim somos nós. O fumante, o médico diz para ele que não pode fumar, mas ele continua fumando. É natural que mais tarde ele venha ter uma fibrose pulmonar. Então, nós, do ponto de vista de comportamentos, nós precisamos criar o hábito de combater as nossas imperfeições. Mas como que elas se manifestam? Manifestam pelas nossas atitudes. Então, quando nós temos atitudes que são inapropriadas para a situação, nós temos que observá-las. E aí tem uma proposta de Kardec muito interessante para que a gente aprenda a tirar essa trave dos nossos olhos. Ele fala assim, para a gente ficar em frente ao espelho, se olhar e ver aquela pessoa não como a gente, mas considerar que nós somos outra pessoa. E perguntar então, como eu me sentiria se aquela pessoa fizesse comigo o que eu estou fazendo? O que ele está propondo, coloque-se no lugar do outro antes de você fazer o julgamento. Porque daí você vai avaliar se está correto você fazer o julgamento ou não. E assim que Jesus também propõe, antes de você tirar o cisquinho do outro, quer dizer, muitas vezes o outro tem bem menos falhas do que nós, é uma pessoa muito mais digna do que nós, mas nós botamos defeito nele, queremos corrigi-lo da maneira que nós queremos, do jeito que a gente acha que é certo. E aí nós, a proposta então de Kardec é que nós nos coloquemos de fora de nós mesmos e paremos para pensar. Será que eu gostaria que fizessem comigo o que eu estou fazendo com o outro? E Jesus ainda completa, né? Daí Jesus fala assim, que nós não julgueis para não serdes julgados, porque com a mesma medida com que julgardes o vosso irmão, será usada a mesma medida para que sejais julgados. Então, o que Jesus nos mostra é que nós estamos sujeitos a ser julgados também o tempo todo. E a mesma medida que nós fazemos o julgamento dos outros, nós seremos julgados. Então, é ledo engano nós acharmos que certas atitudes que temos na vida, elas são corretas. Nós somos tão imperfeitos quanto qualquer outra pessoa. Então, nós não temos o direito de fazer críticas a ninguém, de apontar os problemas e os erros do outro, porque nós também temos os nossos. E se eles não estão presentes hoje, um dia nós já fomos imperfeitos.
Um dia já cometemos graves erros, só que nós tivemos a oportunidade já de reencarnar e durante essa encarnação a gente está tendo novas experiências para corrigir, porque existe uma lei natural chamada ação e reação, lei de causa e efeito, é tudo a mesma coisa, né? Ou a gente vai colher aquilo que a gente semear, mesmo sentido. A vida funciona assim. Tudo que eu semear no mundo, eu colherei. Por isso que é muito perigoso nós emitirmos pensamentos que não são legais, nós temos atitudes que não são legais, porque mais cedo ou mais tarde, a mesma medida que nós avaliamos os outros, a mesma atitude que tivemos com o outro, voltará para nós de uma maneira exatamente com o mesmo critério com que nós atuamos no mundo. Então, para que possamos tirar essa trave dos nossos olhos, é preciso tomada de consciência. Por isso que é importante estudar o Evangelho e buscar fazer um esforço diário nas várias situações que nós vivemos o dia a dia, com a família, com os filhos, com os pais, com qualquer pessoa, que nós temos um impulso de fazer julgamento, de atirar a primeira pedra. Antes disso, paremos, contemos até 10 e lembremos que nós também já cometemos erros. Como Jesus disse, né, aquela mulher que foi apedrejada lá no templo de Jesus, aí quando estavam, a mulher adúltera, né, estavam agredindo, colocaram ela diante de Jesus para que Jesus dissesse o que deveria ser feito com ela, porque eles sabiam que na cultura deles, a mulher pega em adultério, elas eram mortas por apedrejamento. Então eles achavam que Jesus, eles iam pegar o ponto fraco de Jesus, mas Jesus foi tão inteligente e tão esperto, tão perceptivo das intenções, que ele olhou para aquele povo e disse assim: atire a primeira pedra aquele que não tem, que estiver sem pecado. Atire a primeira pedra aquele que nunca cometeu erro. Ninguém sequer levantou as mãos. E todos saíram, desde os mais velhos, os primeiros que se retiraram, até os mais novos. E aí Jesus volta para ela e fala, se alguém havia lançado a pedra, e ela disse que não. Aí ela falou, então vá e não peques mais. Então Jesus deu o exemplo o tempo todo de que, ao invés de nós lançarmos pedra, ao invés de nós julgarmos, ao invés de nós agirmos contra o outro, é contra mesmo quando nós fazemos isso, nós precisamos respirar fundo, observar o nosso íntimo, né, que sentimentos passam por nós, e tomar mais cuidado das nossas atitudes. Administrar nossos impulsos que vêm do nosso egoísmo, das nossas imperfeições, e procurar ajudar o outro. Então, existem situações que o outro realmente está cometendo erros. Nós não vamos passar a mão na cabeça, ser coniventes. Nós vamos conversar, vamos encaminhar para o lugar certo. É porque uma pessoa comete um crime que nós vamos passar a mão na cabeça dele. Não é porque uma pessoa violenta a outra, desrespeita a dignidade da outra, nós vamos dizer amém. Naturalmente que não. Por isso existem as leis humanas. As leis humanas é para garantir a harmonia da sociedade. E não nos cabe a nós fazer justiça com as próprias mãos ou querer estabelecer o nosso julgamento e as nossas punições. Porque só tem direito de estabelecer punição Deus que nos criou, né? E as leis do homem que estão aí justamente para ordenar na sociedade. Então já estamos no horário, agora vamos passar para a segunda parte e agradecemos a atenção e o carinho de vocês. Que Deus os abençoe e vão para casa melhores do que vieram. Obrigada.